Interessante. Suba um passo de montanha e há uma curva fechada à direita. O que o carro fará com o ciclista? Deslize para baixo. Está esperando até poder ver que pode contornar. Chegou um pouco perto do ciclista, mas o que vai fazer agora? Foi, meu Deus, isso é incrível. Você fez exatamente a coisa certa. Isso é muito legal. Como ciclista, te aprecio isso. Isso é incrível. Bem-vindo ao Electrified, sou Dylan Loomis. Agradeço aos novos apoiadores Kalin W, Rob D, Paul e Patrícia S e Bruno Z. Obrigado por apoiarem o canal. Após cerca de 2 anos em desenvolvimento, a Tesla recebeu oficialmente uma patente relacionada ao processo sem caixa. No site do United States Patent and Trademark Office, ela se chama montagem automatizada de peças externas de veículos usando datum global com identificação de documento B1. Isso indica que é uma patente de utilidade concedida. Agora, antes de tudo, essa patente não impede diretamente que outras montadoras sigam uma abordagem semelhante à unboxing que a Tesla está planejando com os próximos veículos e principalmente com o Cybercab. Lembre-se, os modelos mais acessíveis da Tesla, previstos para outubro, usarão parte do processo tradicional de fabricação e parte do método unboxed já utilizado pela Tesla. A última informação é que o primeiro veículo a usar totalmente o método unboxed será o Cybercab. Mas tendo isso em mente, saiba que essa patente é bastante restrita. Ela realmente está focada apenas em automatizar a montagem da parte externa com robótica e adesivos. Ela não cobre realmente esse conceito amplo de um método de produção sem caixas. Então, se a concorrência quisesse adotar um método sem caixas, eles poderiam, mas como veremos no final deste vídeo, isso é improvável. Eles ainda poderiam usar o método sem caixas, mas com outras formas de fixação, colagem, adesivos ou técnicas de alinhamento. Para garantir que tudo faça sentido, é importante entender do que trata essa patente e o que ela significará para a Tesla, modelos acessíveis, o Cybercab e mais. Porque vocês devem se lembrar que, anos atrás, Elon falou sobre o nave alienígena de guerra da Tesla, que, em resumo, era a visão dele para uma fábrica revolucionária e hiperautomatizada. Ela focaria em precisão extrema em micrômetros e, no fim, seria a máquina que constrói outra máquina. E claro, a Tesla já está implementando partes dessa visão, mas o processo Unboxed vai levar isso para outro nível. E para deixar claro desde o início, essa patente fala bastante sobre a participação de robótica no processo. Então, no futuro, com o perdão do trocadilho, o Optimus poderia estar envolvido? Com certeza, absolutamente. Mas para começar, quando a patente se refere à robótica, eles provavelmente estão falando de robôs tradicionais não humanoides. Segue um resumo rápido do método Unboxed. O método tradicional de fabricar um veículo envolve estampagem, montagem da carroceria, pintura e montagem final. E o interessante é que essas oficinas são determinadas pelas estruturas organizacionais que existem, e elas são determinadas pelos limites que existem nas fábricas que foram estabelecidas. Se algo falha na montagem final, toda a linha para e surgem estoques intermediários entre as etapas. Isso acontece no final do processo de otimização da fabricação. Henry Ford criou a primeira linha de montagem em 1922. Já se passaram 100 anos e é difícil mudar depois de tanto tempo. Quando você vê isso acontecer, na verdade é algo bobo para um cara como eu. Você pega todos esses painéis estampados, junta tudo, depois coloca em uma estação de montagem, constrói uma carroceria que se parece com um carro, você coloca as portas e depois pinta elas. Depois que você coloca a cor, você tira as portas e começa a montar o interior do carro. Ela usa as aberturas que já existem. Queria que entrasse como uma peça grande, mas na verdade as pessoas entram e saem do carro. Há movimentos estranhos. Levantamos o carro, colocamos coisas embaixo, abaixamos, instalamos os bancos, fechamos com vidro e recolocamos as portas que foram retiradas para a viagem. Na maior parte do tempo, usamos um carro enorme, movendo-o sem realmente fazer muita coisa. O engraçado, porém, nesse processo todo, é que recentemente a Toyota chamou isso de uma obra de arte da engenharia. Verdade. O modelo I Foi uma lição de humildade, mas na Tesla isso não basta. Se quisermos crescer do jeito que queremos, precisamos repensar a fabricação novamente. Isso faz parte do plano mestre. Precisamos reduzir ainda mais os custos.
Iniciamos isso no modelo ITA ao usar grandes gigafundições e eliminar centenas de peças. Com a bateria estrutural do modelo X, simplificamos a montagem ao tornar o assoalho parte do carro. A bateria é o assoalho. Colocamos bancos e interior sobre a bateria, trazemos tudo para um grande buraco e montamos o conjunto. Com isso, repensamos o processo, fizemos tarefas em paralelo e reduzimos a linha de montagem final em 10%. Pensamos em fazer isso em outros lugares. Sim, quero dizer, de certa forma, as restrições se tornam parte da solução em vez de um problema. Então, quando você pensa sobre o que estou tentando dizer, eu realmente quero enfatizar isso. Com o modelo 3, tínhamos um carro de 5 metros com pessoas ao redor trabalhando. No modelo I, mudamos o processo, trabalhando em diferentes partes e realizando mais tarefas simultaneamente com o pacote de baterias estruturais. O que você vê aqui é a gente fazendo isso na parte dianteira do veículo ou na parte traseira do veículo. Isso significa que podemos colocar mais pessoas trabalhando no carro ou robôs trabalhando nele ao mesmo tempo. Isso gera maior densidade de operadores e menos tempo ocioso. Chamo isso de eficiência espaço-tempo. Isso não tem nada a ver com mecânica quântica. Podemos ter essa conversa depois? Obtivemos 44% mais densidade de operadores, resultando em mais trabalho, menos deslocamento até a estação e 30% mais eficiência espaço-tempo. E como não estamos montando dentro e fora do carro com aqueles movimentos lentos daqueles robôs que mostrei para vocês da produção, quando formos automatizar, vai ser muito mais fácil. No final, isso deve resultar em um equilíbrio entre fabricação paralela e em série, fazendo só o necessário, com uma linha final bem mais curta que bloqueia menos o restante da fábrica, otimizando o uso de materiais. E o que isso significa é que vai ser mais ou menos assim, onde construímos todos os lados dos carros de forma independente. Só pintamos o que precisamos e depois montamos as partes do carro uma única vez e apenas uma vez. Posicionamos as peças nos lugares certos. O interior é montado de baixo para cima ou vice-versa, facilitando o acesso de robôs e pessoas. Não ficamos movendo objetos pesados de um lado para o outro sem fazer nada com eles. E isso significa que estamos trabalhando mais no carro durante mais tempo. Então, quando pegamos todos esses subconjuntos testados e os juntamos, finalmente montamos o carro apenas uma vez, colocando as laterais com todas as suas peças em uma frente e traseira que já estavam montadas, trazendo o assoalho com os bancos e, por fim, fechando tudo com as portas de uma só vez, exatamente como no Cybertruck. No fim, você fica com o mesmo carro, mas não vai ser um modelo I. Esse é só um modelo X ilustrativo, não o veículo da próxima geração. Resumindo, para ampliar a adoção de veículos elétricos como mostramos, é preciso transformar as restrições em parte da solução. Isso reduz em mais de 40% a área ocupada, permitindo construir fábricas mais rápido, com menos investimento e maior produção por unidade. E claro, tudo isso faz parte de como a Tesla vai revolucionar o transporte oferecendo por menor custo por quilômetro. O método Unboxed resultará em fábricas com mais de 40% menos área ocupada e levará a uma redução de 50% no custo dos produtos vendidos. Na minha opinião, muitos ignoram que a Tesla poderá usar o método Unboxed para aquecer, aplicando parte desse sistema nos modelos mais acessíveis, que já devem estar em testes em pequena escala. Em 2026, a Tesla estará pronta para operar o processo Unboxed com o Cybercab, reduzindo bastante o risco inicial. Para entender os pontos-chave da patente, precisamos começar com esse dado global. É como um ponto de ancoragem fixo onde todas as peças do veículo são montadas com base nesse único ponto de referência imutável. Assim, todas as peças externas do carro, como o capô e portas, serão alinhadas exatamente àquele ponto, independentemente do que ocorra. E compare isso com o método tradicional de fabricação, onde cada medição ou ponto de fixação é basicamente medido a partir da etapa anterior. Então, ao longo do processo de montagem, qualquer pequeno erro pode realmente se acumular. Agora, é claro, a Tesla conseguir fazer isso vai ser um desafio imenso. Não quero ignorar, mas a ideia desse datum global, ou ponto de ancoragem fixo, deve permitir alinhamento perfeito sempre. E sim, parte dessa perfeição vai ser graças a mais robôs e menos humanos envolvidos no processo. Pode parecer loucura, mas grande parte da patente focou no adesivo estrutural que a Tesla pretende usar.
Basicamente, é como uma cola super forte feita especificamente para manter essas peças pesadas do carro unidas. Na patente, ela será usada como um filete de vedação, igual ao de um box de chuveiro. Depois eles vão unir essas peças do carro. E esse processo vai substituir alguns dos métodos antigos, como soldagem ou até mesmo o uso de parafusos, o que vai tornar o processo mais silencioso, leve e fácil de automatizar. A Tesla também planeja usar pequenos espaços de adesivo projetados de propósito. Pense nesses bolsões de ar como almofadas para lidar com imperfeições. Então, se houver quaisquer falhas devido à expansão dos materiais em diferentes condições climáticas, ou se houver falhas na própria estrutura interna, essas partes externas ainda vão se encaixar perfeitamente, sem forçar ou causar rachaduras depois. A Tesla também apresentou algumas soluções de fixação, porque pense bem, se usar algo parecido com cola, vai demorar para secar. Então, ao invés de desacelerar esse novo método de fabricação, a Tesla tem soluções para isso que eles estão chamando de pinos de referência ou adesivos de fusão a quente. Resumindo, esses pinos de referência são como pregos ou cavilhas que eles vão inserir nesse material macio, que é parecido com espuma, para travar as coisas no lugar temporariamente. O adesivo de fusão a quente é basicamente uma cola de secagem rápida, aplicada em alguns pontos. Mas o motivo de isso parecer uma inovação é porque é isso que vai permitir que a linha de montagem continue andando sem precisar esperar esses adesivos secarem. Para você ter uma ideia, estou cobrindo só 5% dessa patente, deixe um link abaixo caso queira conferir. A patente traz muitos detalhes, incluindo recursos de retenção positiva para os pinos de referência. São só saliências, pense em um parafuso que ajude a garantir isso. Que esses pinos fiquem travados de forma confiável, e pelo que posso perceber, esses pinos vão permanecer ali no produto final. Isso não será removido depois. O objetivo desse método é usar menos presilhas e fixadores, simplificando a montagem e tornando o carro mais leve e silencioso. Como sempre, veremos como isso ocorre na prática, mas a Tesla destacou isso para serviços ou reparos. Essa abordagem com adesivo deve melhorar a capacidade de manutenção graças à redução de componentes. A Tesla está abandonando o antigo processo de soldagem barulhento e quente, além dos fixadores difíceis de lidar. Está adotando a nova estratégia de colagem adesiva, já com amortecedores ou folgas para possíveis imperfeições. A Tesla ressaltou várias vezes que isso reduzirá o total de peças necessárias. Em vez de depender de humanos para mexer nesses fixadores e clipes, os robôs devem lidar facilmente com a estratégia automatizada de adesivos. Mas o que a maioria das pessoas realmente vai se importar aqui é como isso vai se refletir nos veículos da Tesla. Quando resolverem os problemas, a qualidade e consistência devem melhorar bastante. As peças devem sempre se encaixar perfeitamente como projetado, usando esse ponto de referência global, e não há erros acumulativos. Quando se trata de vãos e alinhamento dos painéis, tudo deve ficar perfeito para um bom resultado estético. Isso deve melhorar a aerodinâmica e, ainda mais importante, reduzir bastante o ruído, vibração e aspereza. Com as soluções inovadoras da Tesla na fixação, que eliminam o tempo de cura, a produção será mais rápida, permitindo fabricar mais carros por hora. Obviamente haverá menos peças, vai ter menos mão de obra, mais robôs, menos humanos, menos desperdício e menos tempo gasto corrigindo problemas. A Tesla está dizendo que a manutenção será mais fácil. Você pode simplesmente remover um painel sem precisar desparafusar dezenas de presilhas e fixadores. A produção será mais segura, com menos soldagem, sem faíscas ou riscos de calor, carros mais leves e maior flexibilidade de materiais. Então, neste ponto, é seguro dizer que a Tesla provavelmente tem uma vantagem nas melhores estratégias para executar partes do processo geral de montagem modular. Essas partes são as novas técnicas de adesivo e estratégias de montagem agora patenteadas pela Tesla. Será que a Tesla vai usar essa patente futuramente? Quem sabe? Porque lembre-se, a Tesla mantém seu compromisso de patentes abertas desde cerca de 2014, afirmando que não vai iniciar processos de patente contra ninguém que, de boa fé, queira usar sua tecnologia. Então acho importante saber que a Tesla registra essas patentes principalmente para evitar que outras empresas, como a concorrência, reivindiquem as mesmas ideias e depois possam processar a Tesla. E em segundo lugar, a Tesla ainda busca acelerar a inovação no setor. Sinceramente, não creio que outros fabricantes tentem isso, embora certamente divulguem materiais de marketing dizendo que trabalham em algo similar para os modelos de 2058. E outro ponto da patente que eu queria explicar é o plano da Tesla de usar grampos a vácuo. Pense neles como ventosas de alta tecnologia,
e eles usam pressão, como um vácuo, para se fixar em superfícies lisas e planas. Então pense em painéis e portas de carros. Segundo a patente, um robô pegará uma peça externa do carro, como a porta, e a colocará em seu suporte. Os grampos a vácuo serão ativados, removendo o ar para fixar a peça com segurança e evitar que se mova. E enquanto a peça estiver firme, a cola ou o adesivo estrutural será aplicado na peça. Em seguida, o robô vai mover todo o suporte com a peça presa para a posição nominal exata usando aquele ponto de referência fixo global, conectando a peça à estrutura do carro e pressionando a cola para criar uma ligação forte. E então, uma vez que a peça está no lugar e fixada usando aqueles métodos que mencionamos, o vácuo é liberado e o suporte se afasta, deixando a peça presa ao carro. Você não pode usar garras de metal como torno nesse processo, pois arranhariam ou amassariam as portas. Depois que a peça é colada e posicionada, os grampos são soltos e somem do carro final. E não se esqueça do que Elon disse sobre esse método. O Cybercab será de 6 a 7 vezes mais rápido de produzir que o Model Y Proto na Giga Xangai, onde um carro é feito a cada 33 segundos. O objetivo é fabricar um Cybercab a cada 5 segundos. Em abril, Elon disse que a fábrica da Tesla, especialmente nossa linha de Cybercab de próxima geração, é o produto. Isso, a autonomia e o Optimus são o que importa. Dedicar tempo para entender essa patente e o processo unboxed é essencial para compreender a tese da Tesla, seja como investidor ou fã. E eu acho que a maioria das pessoas, compreensivelmente, se distrai com o Full Self Driving e o Optimus, mas não se esqueçam que há uma terceira parte nessa história, que é a linha de cybertáxis de próxima geração. Na reunião geral deste ano, Elon disse que o cybertáxi não é apenas um design de carro revolucionário, mas também um processo de fabricação revolucionário. Acho que não comentamos muito, mas se você viu o design da linha de cybertáxi, sabe que ela não parece uma linha de produção de carros comum. Parece uma linha de eletrônicos de consumo ultra rápida. A fábrica da Tesla é o produto. A linha de produção do cybertáxi é incomparável na indústria automotiva. No ano passado, Elon afirmou que a Tesla quer produzir o cybertáxi em larga escala até o fim de 2026, com meta anual de 2 milhões de unidades, quando várias fábricas estiverem operando em plena capacidade. E para contextualizar, quando se trata desse tempo de ciclo, a maioria das montadoras tradicionais está entre 60 e 120 segundos por carro. Agora, obviamente, isso não é do início ao fim, é apenas a frequência com que eles saem da linha de produção. Atualmente, com a linha de produção atual, a Tesla está entre 33 e 45 segundos por carro. Com o Cybercab, eles buscam atingir cerca de 5 segundos por carro. Então, novamente, é provável que esse processo comece devagar quando o Cybercab iniciar a produção no ano que vem. É um processo totalmente novo, nunca foi feito antes. E olha, talvez a Tesla não use tudo o que está descrito nessa patente. Essa possibilidade é bem real. Essas eram as ideias da Tesla há 2 anos, e devem ser os planos que eu estimo que a empresa vai adotar, ao menos em direção. E é exatamente assim que a Tesla vai conseguir reduzir o custo do Cybercab para cerca de 15 mil a 18 mil dólares, construindo não apenas o primeiro veículo da Tesla projetado especificamente para a autonomia, mas também fazendo isso de uma forma que torna a visão do Elon do Alien Dreadnought uma realidade completa pela primeira vez. A Innovating compartilhou algumas imagens da Tesla fazendo testes de validação em solo em Plano, Texas. Agora, você me ouviu dizer recentemente que quando tivermos notícias de expansão sobre a Tesla, acho que isso vai além das expectativas de algumas pessoas. Pode não ser o próximo anúncio, mas está chegando. Digo isso ao compartilhar esse contexto. O plano fica a cerca de 4 horas de Austin, Texas. Todos já documentaram em quantas cidades Tesla e Waymo atuam com robotáxis e transporte por aplicativo. Uma questão importante é qual empresa será a primeira a se conectar com as grandes cidades. O primeiro passo para a Tesla é garantir segurança e confiança nas rodovias, mas já há sinais para uma implementação bem mais ampla do robotáxi no Texas. E olha, a última expansão da área geográfica do robotáxi em Austin foi em 26 de agosto. A Tesla já perdeu o ritmo de 3 semanas, pois já passou cerca de 1 mês daquela data. Mas como eu disse, parece que algo grande está por vir. Jonathan compartilhou este gráfico do progresso da Tesla com o lançamento do robotáxi nos Estados Unidos. E então Steven Mark Ryan foi além e puxou uma lista das 20 cidades mais populosas dos Estados Unidos da América. E olha só, ao analisar a lista de onde a Tesla planeja expandir, eles estão cobrindo todas as 5 cidades mais populosas. Além disso, 9 das 10 cidades mais populosas, exceto Filadélfia, estão incluídas. Depois, 11 das 15 maiores,
A Tesla ainda precisa expandir além dessas cidades para alcançar 50% da população dos Estados Unidos da América até o fim do ano. Mas por enquanto vou apenas dizer que se você pegar essas cidades e expandir um pouco mais para as áreas metropolitanas, então as coisas podem começar a ficar bem interessantes em termos de cobertura populacional. Mas a Tesla claramente não está expandindo o programa arbitrariamente. Ao falar sobre crédito fiscal outro dia, não mencionei o que ocorre no leasing. Raj da Tesla informou que é preciso pedir e receber o carro até 30 de setembro para incluir o crédito nas parcelas mensais. Ele afirmou que há pouca oferta dos modelos 3 e Quickwood. Se fizer leasing, precisa receber o carro até 30 de setembro. Para compradores, a Tesla agora exibe um cronômetro regressivo no site. Marco importante para armazenamento de baterias em Victoria, Austrália. O aumento do armazenamento de baterias fez do estado o primeiro a atingir taxa de carregamento combinada acima de 1 gigawatt. O carregamento das baterias chegou a 1,05 gigawatts, superando o recorde anterior de 789 megawatts do início do mês. Isso foi mais de 14% da demanda estadual na época. A energia solar de telhado injetava mais de 2,1 gigawatts na rede, com as baterias absorvendo metade. Vitória agora tem 9 grandes baterias em operação e muitas outras em construção. Além disso, 2 das maiores baterias do país também foram aprovadas para planejamento. Um desses projetos tem 2,5 gigawatts-hora e o outro tem 2,4 gigawatts-hora. Algumas semanas atrás, comentamos que a Califórnia buscava compensar o fim do crédito fiscal para veículos elétricos. Hoje eles estão desistindo desses planos. Lembre-se, no ano passado, a Califórnia respondeu por cerca de 27% das vendas de veículos elétricos do país. Por enquanto, a Califórnia não planeja substituir o fim do crédito fiscal para veículos elétricos. Apesar do contratempo, o gabinete do governador disse que a Califórnia pode retomar o programa de subsídios para veículos elétricos no próximo ano. Elon afirmou que seu novo pacote de incentivos não é compensação, mas busca garantir influência suficiente na Tesla para assegurar as seguranças e produzirem milhões de robôs. Se eu puder ser expulso futuramente por consultorias ativistas que nem têm ações da Tesla, não me sinto confortável com isso. E olha, esse não é um medo inventado pelo Elon. Steve Jobs foi afastado da Apple em 1985, adivinha o motivo? Disputa de poder com o conselho de administração da empresa. E em particular, uma pessoa, John Sculley, que o Jobs na verdade recrutou da Pepsi. Esse tipo de coisa pode acontecer. E eu diria que o mundo de hoje tem ainda mais ativistas e atores nefastos do que tinha há mais de 30 anos. Muitos de vocês devem estar recebendo e-mails dos seus corretores sobre como votar suas ações, mas se não receberam ou se tiverem dúvidas, vou deixar este link abaixo. A Tesla elaborou este documento com instruções de votação por corretora. O número semanal da Tesla na China foi de 17.300, que é de longe a melhor semana do terceiro trimestre. Na mesma semana do segundo trimestre, o número foi 13.850. De um trimestre ao outro, a Giga Xangai cresceu 33,4%. A Giga Xangai caiu 7,8% em um ano. No acumulado do ano, a Giga Xangai recuou 5,7%. A semana teve 6.060 Model 3 e 11.240 Model Y, dos quais 850 eram Model Y L abaixo dos 1.030 da semana anterior. Se você se pergunta por que não falo sobre a indústria de veículos elétricos, é porque boa parte dela nem existe. Agora sim, certos modelos novos de veículos elétricos de empresas como a General Motors estão até indo razoavelmente bem, mas nós já falamos sobre todos esses veículos novos. Quando se fala de novos veículos elétricos em desenvolvimento ou prestes a chegar ao mercado, a situação é bastante desanimadora. Aqui está parte do motivo. A Bentley queria eletrificar toda a sua linha de modelos até 2030. Esse objetivo já havia sido adiado em 5 anos no ano passado, mas agora a Bentley disse que vai voltar a focar em motores a combustão no médio prazo. Isso ocorre porque a demanda por veículos elétricos de luxo caiu e os clientes ainda não buscam o suficiente para manter uma estratégia totalmente elétrica. A Honda também encerrou a produção do Acura elétrico montado pela General Motors nos Estados Unidos da América. A produção do veículo para 2026 começaria este mês na fábrica da General Motors no Tennessee, mas a Honda cancelou toda a produção futura. Eles mencionaram no mercado de veículos elétricos e já discutimos outros casos. A Ford cancelou seu SUV elétrico de 3 fileiras para priorizar os híbridos. Honda cancelou seu grande SUV elétrico.
A Stellantis desistiu de lançar sua linha totalmente elétrica que estava prevista para 2028 e também está mudando o foco para os híbridos. A Stellantis encerrou a produção da Ram 1500 Hybrid e a Volvo cancelou seu plano de lançar uma linha totalmente elétrica. A Mercedes diminuiu bastante sua futura plataforma exclusiva de veículos elétricos. E além disso, também houve inúmeros cancelamentos e atrasos em fábricas de baterias. Por isso digo que sem o crédito fiscal para veículos elétricos, as vendas podem ficar bem ruins nos próximos trimestres e em 2026 nos Estados Unidos da América. Como alguém que vê o trem de força elétrico como superior, me frustra a burocracia, ganância corporativa e falta de expertise em software. Montadoras tradicionais não conseguem fabricar esses carros lucrativamente. Elas não conseguem competir com a Tesla em larga escala e estão desistindo, focando em híbridos para lucrar, prejudicando o futuro do transporte sustentável. E claro, sempre há anúncios como esse da Nissan, falando sobre o novo ProPilot que deve ser lançado em 2027 no Japão. Eu só quero que todos saibam que não é que eu não veja artigos como esse, não é que eu não me importe. É simplesmente o fato de que já faço isso há mais de 5 anos e já vi demais. Repetidamente, essas montadoras tradicionais fazem promessas e declarações públicas. E sinceramente acho que a maioria não se concretiza, principalmente sobre veículos totalmente elétricos e autonomia. Então, da forma como eu vejo, com todas as coisas incríveis e empolgantes que a Tesla está fazendo agora, gastar muito tempo ou qualquer tempo cobrindo promessas como essas, que podem ou não se concretizar, basicamente parece uma perda de tempo. Agora temos atividades ao vivo tanto para o supercarregamento quanto durante o atendimento por técnico móvel. Agora você pode ver o status da sua visita de serviço diretamente na tela de bloqueio do seu celular ou na ilha dinâmica. Por enquanto, isso é só para iPhone. A Lucid disse que entregou-te o primeiro veículo de engenharia robotáxi exclusivo para Uber a Neuro, para integração com o motorista Neuro. Neste momento, temos pouquíssimos detalhes sobre o que exatamente a Lucid está colocando nesses veículos que irão para a Neuro e, em última análise, para a Uber. Sabemos apenas que na linha de produção da Lucid, eles integram hardware automotivo ao NeuroDriver e usam componentes otimizados para confiabilidade e eficiência em grande escala. Esse hardware suporta autonomia total e não está presente no SUV padrão, o que é muita palavra para não dizer nada. Após comentarmos sobre o grande acordo entre NVIDIA e OpenAI, agora a OpenAI afirma que investirá 850 bilhões de dólares em expansões de inteligência artificial. Esse plano vai demandar eletricidade suficiente para abastecer mais de 13 milhões de casas nos Estados Unidos da América. Sam Altman disse: "Entendo que as pessoas estejam preocupadas, é natural. Crescemos mais rápido que qualquer empresa que já conheci." Sam Altman afirmou que o boom de construções responde à alta demanda, ressaltando que o uso do ChatGPT cresceu 10 vezes em 18 meses. Ele afirmou que uma rede de supercomputação é essencial para maximizar o potencial da inteligência artificial. O maior gargalo para a inteligência artificial não é dinheiro nem chips, é eletricidade. Altman investiu em empresas nucleares por considerar sua produção constante e concentrada uma das poucas fontes capazes de suprir a grande demanda da inteligência artificial. Elon respondeu: "Assim como seremos os primeiros a alcançar 1 gigawatt de computação de treinamento online, também lideraremos em 10, 100 gigawatts, 1 terawatt e mais." Então, está muito claro que a corrida começou. E hoje o Waymo anunciou o Waymo para negócios. Agora convidam organizações a se inscreverem e conhecerem os benefícios do serviço de transporte por aplicativo. Eles disseram que estão prontos para fazer parcerias com mais empregadores, universidades e organizadores de eventos para ajudar a otimizar as necessidades de transporte deles. Eles citaram a Carvana. "Temos orgulho de oferecer corridas da Waymo a funcionários e convidados dos nossos eventos." A Waymo lança portal empresarial, códigos promocionais personalizados e ferramentas de relatórios para organizações do programa. Eles disseram: "Embora ainda estejamos nos estágios iniciais, estamos comprometidos em evoluir nossas ofertas comerciais para atender melhor às necessidades de uma ampla variedade de empresas ao longo do tempo." A Tesla acabou de compartilhar isto, a primeira placa de rodovia com o logotipo do supercarregador, esta aqui para o Arizona Mills. Adoro ver isso vindo da Tesla. Max da Tesla disse que ainda tem muita gente que não faz ideia. Placas estaduais de rodovias indicando supercarregadores Tesla começam a operar agora. Nós planejamos expandir isso de forma mais ampla. Espero que isso ajude a transformar qualquer ansiedade de autonomia em confiança de autonomia para o público em geral. Por mais interessante que seja mais pessoas verem o logo da Tesla e notarem os superchargers,
Acredito que o público geral precisará de muito mais informação do que apenas algumas placas nas rodovias. E a gente precisa sair da nossa pequena bolha da Tesla de vez em quando para lembrar que a maioria das pessoas provavelmente não sabe que o acesso aos superchargers da Tesla foi aberto para outros veículos elétricos. Para quem espera a publicidade da Tesla, eles mostraram um exemplo ao exibir anúncios que incentivam pessoas a votar em plataformas como Reddit, Instagram, Facebook e Google. Ações da Tesla subiram 3,98% e fecharam a dólares americanos, 442,79, enquanto 0,31%. O volume ficou 9% acima da média. Tenham um ótimo dia e curtam o vídeo se gostaram. Vocês me encontram no X pelo link abaixo. Muito obrigado aos meus apoiadores no Patreon.